Confortável, fechar os olhinhos aí 30 segundos. Grande Espírito, grande Mãe, Maestro, Maestrinas da sabedoria de todas as eras, de todas as raças, nos abençoe, abençoe o grupo, nos ajudem a ter insights, a ter vislumbre, compreensão e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Raush, Raush, Namastê, alegria, axé. Vamos lá. Boa noite, Elaine. Boa noite, Alex. Boa noite a todos. Benção, pai, benção, mãe. Abençoe. Benção, pai, benção, mãe. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então vamos dar início respondendo a pergunta que ficou ali no grupo da semana passada, né? A pessoa fala em relação à última aula, né? A últimos estudos. Ele fala: quando fala sobre o vislumbre não vir do esforço, mas também não acontecer sem ele, me chamou muita atenção. Me fez refletir sobre como o alinhamento interno é construído no dia a dia de forma silenciosa e como muitas vezes a gente quase interfere no processo tentando segurar a experiência. Faz sentido pensar que talvez o mais importante não seja buscar o vislumbre, mas criar as condições e aprender a não atrapalhar quando ele surge. Até que ponto o esforço prepara e em que momento ele começa a atrapalhar o próprio processo? Então vamos lá, responder por parte, né? Aqui, essa primeira parte. Faz sentido pensar que talvez o mais importante não seja buscar o vislumbre, né? Mas criar as condições e não aprender a atrapalhar quando ele surge. Sim, é porque buscar o vislumbre não, em si mesmo não vai resolver, né? Porque não é o seu desejo, não é o seu esforço que vai fazer com que os vislumbre aconteça, né? Esforço, assim, ficar pensando no vislumbre, né? O esforço é necessário em relação às purificações nossas, né? A todo o trabalho interno que a gente faz, a todas as nossas práticas, a isso nós chamamos de esforço, né? Tudo que a gente faz nesse sentido. Esse próprio grupo, esse próprio estudo que nós fazemos aqui é um esforço, né? E vai ajudando, vai criando condições também para que os, o vislumbre possa acontecer, né? E também saber sobre o vislumbre, não, né? E quando ele surge, né? Saber que está tendo ali um vislumbre, que está tendo ali uma oportunidade de rasgar o véu, né? E perceber o próprio eu divino, de alguma forma você está em contato com o seu próprio eu interno, o seu eu superior, quando acontece o vislumbre, né? Então, isso também é importante. Sabendo disso, quando possível, né, ficar quietinho e apreciar, né, o maior tempo possível. A segunda parte aqui, até que ponto o esforço prepara e em que momento ele começa a atrapalhar o próprio processo, né? Não, o esforço sempre prepara, né? O esforço, a gente só para de fazer o esforço quando atingiu, né, aquilo que é chamado de iluminação, libertação, união com a alma, com o espírito, né, com o próprio espírito. Aí esse esforço não, a gente não cessa, né? E em que ele começa a atrapalhar, bem, o esforço não atrapalha nunca, né? Pelo contrário, ele nos leva, né? Ele nos prepara, ele nos ajuda a que possamos, né? Estar apto a receber aquilo que a gente chama de vislumbre ou experiência ou experiências místicas também, né? Ou que a intuição
flua de forma natural. O que atrapalha é a ansiedade, né? A ansiedade ou ficar só pensando, eu quero ter um vislumbre, eu quero ter um vislumbre. E isso atrapalha, né? Então, toda ansiedade, ele só lembrar, quem é que fica ansioso? É o ego, né? É as nossas partes ligadas à personalidade e aos corpos, né? Então, esse é que fica ansioso. Então, e isso atrapalha, porque com ansiedade você não vai, você os seus corpos estão acelerados ou estão numa outra frequência em que os vislumbres e a intuição provavelmente não vai acontecer. É isso. Então vamos seguindo aqui, né? Estamos na página 86, estamos estudando o livro A Realização da Alma, do Paul Bruton. Estamos no quarto capítulo, no subcapítulo que é a confirmação e evidência. Boa noite, Bruna. Chegou. Boa noite, pai, benção, mãe. Abençoe, boa noite. A experiência lhe diz vívida, luminosa e memoravelmente que há uma existência além da existência física e uma consciência além da consciência pessoal, né? Então, esse parágrafo aqui é autoexplicativo, né? Ele está falando, a experiência lhe diz, né? Ele tá comentando sobre ele mesmo, né? A experiência lhe diz vívida, luminosa e memoravelmente que há uma existência além da existência física e uma consciência além da consciência pessoal. Ou seja, o que existe é aquilo que nós chamamos de grande espírito, né? Outros chamam de Brahman, outros chamam de Deus, né? Então, isso aí existe e sempre existiu, né? Nós existimos nele, né? Não é o contrário, né? Nós existimos nele e ele está em nós, né? Só precisamos é reconhecer isso. Seguindo. Com um vislumbre vem a revelação. Ele sente que pertence a uma raça imortal, que há uma realidade interna por trás de todas as coisas e que a fonte última é beneficente, né? Então, o vislumbre, ele nos ajuda, né? E todos nós já tivemos vislumbre, pelo menos uma vez, em algum momento, é só buscar aí uma memória, né? Agora que já está sabendo o que que é vislumbre, buscando uma memória aí, em algum momento, assim, todos os que têm aí mais de 25 anos, com certeza, em algum momento já deve ter tido um vislumbre, um ou mais, ou vários, né? O vislumbre fornece a certeza de que a alma existe, de que Deus é, de que o propósito da vida humana precisa incluir a realização espiritual por completo. Isso é uma das maravilhas, né, de quando se tem vislumbre, é você já ter essa certeza absoluta, né? É saber, né? Não é acreditar, né? Aí muda bastante, né? Você não precisa acreditar na alma, né? No início precisa, né? Mas depois você não precisa acreditar. Você sabe que ela existe, né? Você sabe que você é essa alma, né? O ser divino se revela por poucos momentos arrebatadores, e então se retira para o vazio em que habita. Mas o vislumbre é suficiente para dizer que ele é um tipo superior de vida. É possível, mas o vislumbre é suficiente para dizer a ele, né, a si mesmo ou a pessoa, que um tipo superior de vida é possível e que há um ser além desse ego, né? É isso, né? Lembrando também que muitas vezes, né, quando as pessoas que tomam medicina que eu falo, medicina da ayahuasca ou outras medicinas, né, equivalentes, em algum momento há uma expansão, né? É óbvio que não é sempre, mas
para quem tem uma regularidade, de vez em quando acontece, né? Que você transcende o ego, transcendendo o ego, você muitas vezes tem essa percepção de si mesmo existindo imortalmente, né? Imortalmente fica esquisita a frase, né? Mas como você sendo imortal, né? Sendo esse espírito divino imortal que existe transcendente a esses corpos, né? Alguém tem alguma pergunta ou quer fazer algum comentário? Quando alguém é permitido um vislumbre da ideia do mundo, ele sente que por fim entende por que veio aqui, o que tem que fazer e onde é seu lugar. E como um imenso alargamento da mente, uma fuga de pequenez do ego e a descoberta de um segredo há muito tempo escondido, né? A ideia do mundo é o que é chamado aqui, a ideia do mundo está na mente daquilo que chamamos Deus, ou daquilo, ou da consciência cósmica, ou do grande espírito, né? Essa ideia do mundo é o próprio plano divino, né? Também chamado plano divino para esse universo manifestado. Não é só para a Terra, não, mas é para tudo, né? Então, é isso que é a ideia do mundo. A gente pode entender como um plano divino, todo o projeto divino, né? Do começo, meio e fim, já está tudo planejado, né? Agora, como isso vai acontecer, aí existem as variáveis, né? Mas de uma forma ou de outra vai acontecer, porque está na mente, está dentro daquilo que chama Deus, dentro daquilo que é a consciência cósmica, dentro daquilo que é toda a existência, né? Um único vislumbre oferecerá toda a evidência de sua razão necessita. Toda a prova de seu julgamento existe de que existe um reino dos céus e que ele é a melhor de todas as coisas para se buscar, né? É isso. O vislumbre coloca toda a evidência, né, de que a razão necessita. Mas para isso é preciso ter vislumbre, né? Então, quem acha que não teve, né, vai voltando à memória aí, faz um treinamento aí de ficar quietinho, a hora que for dormir, vai relembrando as, as possibilidades que teve, né? Dentro dessa existência, é isso que eu estou falando. Mas, como diz os instrutores, né, instrutores, sempre que eu falo instrutor, estou falando de instrutores espirituais, né? Ninguém entra nessa busca se não tiver tido um vislumbre em outras vidas, né? Em outras vidas já tivemos essa experiência, nessa vida alguns já tiveram também, né? Todos já tiveram, penso eu, né? Então é isso que nos faz, que nos impulsiona a continuar nessa busca, né? Nos, nos impulsiona a estudar, a praticar, tomar medicina, buscar outras práticas e nos manter no caminho, né? O vislumbre fornece esmagadora confirmação da crença em um princípio divino, certeza positiva de que ele governa o mundo e a garantia renovada de que um dia todos os homens obedecerão à sua solicitação benigna rumo à bondade e à sabedoria. Craseado, né? Ou seja, para a bondade e para a sabedoria, né? Não é isso. Ter vislumbre é muito importante também, né? Mas se ainda não teve ou não relembra, não se preocupar, né? Porque a hora que ele tiver que vir, ele virá. E virá a hora que você menos esperar, né? Não é você esperando, querendo que ele vai vir, não. É só aguardar. Uma hora ele vem. Pode estar lavando louça, pode estar dirigindo, pode estar carpinando, pode estar no hospital, não importa, né? Na empresa. Quando ele tem que vir, ele virá.
A experiência explica a pessoa para si mesma pela primeira vez. Clareia o fato de que ela vive em dois planos ao mesmo tempo, revela seu ego como a ilusão que encobre sua consciência e revela o eu superior como a realidade por trás da consciência, né? Ou seja, né, nesses momentos de vislumbre, nos percebemos como seres divinos e perceber. E aí temos a certeza, né, de que essa personalidade com esses corpos, né, corpos que eu falo, corpo físico, etéreo, corpo astral e corpo mental, junto com a personalidade, é o que forma esse conjunto egóico, né? E nós nesses instantes, percebemos que existimos além, né? Essa que é a beleza, né? E que somos nós mesmos, né? Você não pulou de cima, não, Débora? Estou seguindo. O vislumbre é impermanente, sua satisfação é fugitiva, mas ele deixa por trás um resíduo de esperança e revelação com os prazeres impermanentes e fugitivos do mundo nunca poderão fazer, né? Então é isso, quando a gente tem, tem os vislumbres, né? A gente começa a perceber que tudo aqui que todo e qualquer prazer desse mundo é insignificante perante essa experiência esmagadora de se perceber como um ser eterno, né? É nesses momentos de elevação que a pessoa tem a possibilidade de chegar perto de confirmar a crença de Pitágoras, de que a alma humana é uma emanação da divina mente universal, né? É uma outra forma de chamar Deus, outra forma de chamar o mesmo nome, né? Consciência cósmica. E aqui ele fala, né? Que é a crença de Pitágoras, né? Esse Pitágoras, para quem lembra, né, ou relembra, né, era o grego, um filósofo grego, um iniciado grego, né? Quando a gente fala iniciado, também significa alguém que já tem acesso à alma, né? Já tem acesso às verdades universais, às verdades desse universo nosso aqui. Que sinais o fazem saber de que esse é um autêntico vislumbre da realidade? Em primeiro lugar, ele está e sempre estará presente. Nele não há nem futuro nem passado. Em segundo lugar, a experiência espiritual pura vem sem agitação, é relatada sem exagero e não precisa de nenhuma autoridade externa para autenticá-la. Essa que é a beleza do vislumbre, né? Quando você tem um vislumbre, você não precisa de ninguém para falar para você, não, você teve um vislumbre, né? E, e a certeza, né? A certeza interna, né? Por quê? Porque ele é transcendente, né? E naquele momento de transcendência, você se reconhece como sendo, né? E se reconhecendo como sendo, aí não há dúvida, né? Muito embora, né? Muito embora, né? Depois que você tem um vislumbre, você tem uma mente muito analítica, né? Aí a mente já entra e começa também, aí começa a falar, começa a não sei o quê, começa a colocar, né? Isso também acontece, né? Mas para quem já está minimamente, já tem um tempo no caminho, essas coisas não acontecem tão fáceis, né? Já sabe quando é a mente entrando, querendo sabotar até o próprio vislumbre. Mas o Pibi está querendo dizer é que durante o próprio vislumbre, nunca haverá dúvida nenhuma, né? Nunca, né? E depende da intensidade, do tempo, mesmo depois que ele se vai, é por isso que chama vislumbre, é como um raio, né? Pode durar alguns segundos, como pode durar minutos, como pode durar mais tempo ainda, né? Aí é para cada um
e de cada um. Alguém tem alguma pergunta e ou comentário? Quem está de moto com o telefone usuário do Zoom, quem que é? Aqui aparece para nós só o usuário do Zoom. Seria bom a gente saber quem é também, ficaria para a gente saber quem está participando. Quem que é a Oi, Jenny? pai, eu estou participando, mas é que eu estou ouvindo. Eu estou na moto voltando para casa, eu não consigo. Ah, não, beleza, é a Jennifer, né? É, Bem-vinda, Jennifer. Tranquilo, pode ficar apagada aí. tá. Embora não seja possível oferecer prova científica irrefutável da doutrina da evolução espiritual, ela pode ser mostrada como uma doutrina tão razoável como qualquer outra de suas rivais. E para aqueles que tiveram experiência mística da presença divina por trás da mente, da sabedoria divina por trás do cosmos, é a única doutrina aceitável, né? Aqui ele tá colocando esse parágrafo aqui ainda para quem tem dúvida, né? Mas para quem já caminha há muito tempo, não tem dúvida de que o grande espírito é o próprio universo, né? Que a alma está aí, que nós somos essa alma, né? Sempre fomos, sempre seremos, né? Esse ser divino existindo nesses corpos aqui, né? Todo o trabalho que a gente faz, todos os estudos que a gente faz é justamente para isso, né? Para tirar esses véus, para tirar essa cortina, essa cortina opaca que nos impede de vermos, né, quem somos realmente, né? Psicólogos e psicanalistas estão começando a encontrar uma minoria entre eles que colocam alto valor nesses vislumbres que eles chamam de experiência de pico. Academicamente qualificados, com formação profissional e cientificamente orientados, assim como seus colegas, todavia diferem em apreciar e estudar tais experiências como sendo importantes para um conhecimento adequado para o ser humano. Tem que lembrar que esses escritos já têm mais de 50 anos, né? Ou por aí. Mas hoje já temos uma corrente em psicologia que chama transpessoal, é onde tem bastante pensadores sobre tudo isso que é transcendente, né? Sobre o próprio eu superior. Então, para quem tem interesse em psicologia, é só pesquisar a psicologia transpessoal e vai encontrar bastante autores dentro dessa corrente de pensamento, né? Ou dessa corrente de trabalho também, né? Não podemos alcançar a realidade, pois já estamos nela, porém podemos alcançar a consciência dela. Tal consciência desponta naturalmente no momento em que sabemos que a aparência é a aparência. Esse conhecimento não, Pode. esse conhecimento pode não ser mais do que um vislumbre de um segundo, antes que um velho hábito se reafirme poderosamente, mas será bastante para nos dizer a verdade. Parágrafo aqui bastante interessante para merecer uma reflexão mais profunda, né? Então vamos por partes aqui. Não podemos alcançar a realidade. Por quê? Pois já estamos nela. Porém, podemos alcançar a consciência dela, né? Alguns exemplos que alguns instrutores dão é o peixe, né? O peixe ele nasce dentro do oceano, vive no oceano e, né, a gente não pode falar, afirmar, né? Mas
mas a percepção de que está no oceano. Vamos mudar um pouco a historinha, que daí fica mais fácil para entender, né? Aí tinha um peixe jovem, né? Com um peixe mais antigo, um peixe sábio, né? Aquela velha história do discípulo e do guru, né? E aí esse peixe mais jovem chega, né, para esse peixe sábio e fala assim: aonde é que está esse tal oceano que todo mundo fica falando? É a mesma coisa nós, né? Aonde é que está essa realidade última? Onde que está isso? Nós estamos nela, né? Existimos nela, né? Temos a nossa vida dentro dessa vida, né? É engraçado, né? Eu acho engraçado. Eu sempre acho engraçado isso. É engraçado porque é um paradoxo, né? A gente está igual o peixinho lá, né? Não percebe. Não percebe que está no oceano e perguntando aonde está esse oceano que fica falando, fica falando. Aonde está essa consciência cósmica, né? Nós já somos ela, né? Nós existimos nela, né? Nós temos a nossa vida nela, né? Temos a nossa inteligência nessa inteligência maior, né? E temos a consciência dentro dessa consciência maior, né? Então, a única coisa que precisa é ter consciência, né? É ter consciência e reconhecer e perceber que já existimos dentro dessa grande consciência, né? Dessa consciência maior. Aqui e agora, nesse exato segundo de momento, né? De tempo e espaço. Perguntas e ou comentários? Mas Diga, tá Bruna. dando para me ouvir? Sim, senhora. É, principalmente no trabalho do dia a dia, às vezes é um caminho até um pouco solitário, quando esse vislumbre vem de que a gente faz parte de uma consciência cósmica e que a gente é um espírito numa experiência de um corpo humano, e observar isso, e estar como observador, às vezes, quando essa consciência, estar consciente o tempo inteiro é um trabalho, já é um trabalho árduo, né? Estar consciente de que eu sou uma consciência dentro de um corpo, isso já é um trabalho. Mas dentro do meu trabalho em si, parece um caminho até meio solitário, assim, né? De observar, né? Então, às vezes, a gente já teve em outras aulas, né, o senhor falando, de quando as energias tomam conta de um lugar e você não entra dentro daquela energia, você só observa ela acontecendo. Então, às vezes, é um trabalho até um pouco solitário, ter essa consciência dentro desses espaços em que as pessoas não têm essa consciência de que é um peixinho no oceano, né? E fica buscando esse oceano fora, né? Ou até mesmo buscando um Deus fora, quando esse Deus está dentro da gente, né? Essa consciência divina está dentro da gente. Então, é um caminho com o tempo vai ficando menos difícil, como a gente vem, né, discutindo aqui nos estudos, com o tempo fica menos difícil manter essa consciência sempre, mas em alguns momentos eu sinto um caminho um pouco solitário. Eu me sinto menos solitária quando eu estou entre meus irmãos, né? Então são irmãos que também buscam um caminho de consciência, mas a minha vida cotidiana eu sinto um caminho um pouco solitário, ser um peixe consciente de que eu estou dentro do nadando no oceano, né? Boa partilha, boa reflexão, Bruna. No início, esse sentimento de estar isolado, estar só, faz parte do próprio caminhar, né? Mas depois, quando você já vai caminhando mais, aí você vai estar sempre, né? Aí, aí você começa a sentir a própria presença, né? Então a gente nunca, literalmente, assim, literalmente falando em essência, em profundidade, a gente nunca está só, né? Nós estamos existindo junto com essas partes nossas, vamos falar assim, né? Porque o vocabulário é pobre, né? Com o nosso próprio ser divino, estamos sempre existindo, né? E ao mesmo tempo existimos dentro dessa humanidade, quer queira ou quer não queira, nós fazemos parte dessa humanidade, né?
Mas, mas quando estamos caminhando na busca desse reencontro e dentro dessa sabedoria de reconhecimento, é comum esses sentimentos de estar só, né? Porque a grande massa não está preocupada com isso, não, né? Então a gente começa, esse sentimento começa a surgir, né? A grande massa tá querendo, quer dizer, eu nem sei, eu devo estar atualizado, mas quer mais é Netflix, Instagram, sei lá o quê, é barzinho, essas coisas aí, acho eu, né? Nem sei mais se é isso aí, mas penso que é por aí. Quer dizer, estão pensando em outra, em qualquer coisa menos no próprio oceano, né? No oceano cósmico, né? Que é a própria consciência cósmica. É isso. Por isso que quando a gente está no caminho, é importante ter, não é, é importante, né? Mas pessoas que participam dessa mesma busca, né? Porque daí você tem como conversar, tem como trocar, né? E esse grupo de estudo serve para essa proposta, né? Uma das propostas é essa, né? Que as pessoas que são buscadores sinceros possam se reconhecerem, né? Não é nem se conhecerem, se reconhecerem. Óbvio que cada um tá dentro do seu próprio caminhar, né? Uns já caminharam muitos, outros estão começando a caminhar, outros já caminham há um período, né? E assim vai, e está tudo certo, né? Mas todos somos buscadores, né? Todos somos estudantes, né? Muitas pessoas passam por essas experiências do vislumbre e realmente não sabem o que está acontecendo com elas porque nunca estudaram nem foram ensinadas a respeito de tais experiências. Isso é fato, né? Teve um, teve um desses vídeos aí do GMF aí, esses vídeos que a gente chama de vídeo, mas só tem áudio, né? Quer dizer, tem lá a imagem, mas é de fotos, né? Mas né, pode chamar de vídeo, sei lá. É, a pessoa colocou lá no comentário, né? Isso aqui serve para exemplificar o que o Bibi está falando aqui. Muitas pessoas passam por essa experiência de vislumbre e realmente não sabem o que está acontecendo. A menina, acho que a pessoa, né? Eu estou chamando de menina, não, mas uma mulher, uma pessoa. Aí ela comentou, ela deve ter escutado lá as nossas falas aqui sobre o eu superior, né? E aí ela estava indo trabalhar, não sei se estava de ônibus ou de carro, mas estava na rua, né? E aí ela falou assim, essas coisas de eu superior aí, você tem que prestar muita atenção nisso, porque isso aí não é fácil, não. Eu estava lá andando, aí de repente, né, de repente eu olhei para o barraqueiro vendendo limão, eu era o barraqueiro, eu era a barraca, eu era o limão, eu era tudo ali, aquilo ficou muito, entendeu? Isso é um vislumbre, ó. Por quê? Porque ali você está lá presente, forma de falar, não que você esteja vendo, né? Mas você está em conexão com o seu eu superior, não há mais dualidade, né? É não dual, né? Ou é Advaita também, em sânscrito, Advaita, né? Não dual. O A é um prefixo de não, né? De Advaita dual, A. Não, não dual. Né? É isso, né? E aí você não entende e até fica preocupado, né? Sim, e pode gerar, para o ego, né? Para o ego pode gerar uma sensação de medo ou de defesa. Né? O que é isso, né? Nossa, eu sou o limão, sou o limoeiro, sou a limonada, sou a pessoa que está vendendo limão e sou a barraca também. Simples assim, né? Simples assim. Você está em comunhão com você está em você está dentro, você é o peixe dentro do oceano, tudo que está no oceano é oceano. Não tem diferença para o oceano, né? Se é um tubarão, se é um peixe-espada, tudo é oceano, né? Não, não, lógico que tem diferença no mundo da forma manifestada, mas dentro do todo, né? Tudo é o próprio oceano, né? De um Tem ponto um de texto da vista. Clarice Lispector sobre isso, né? Ela escreve aquele texto do ovo.
Quando eu era mais nova, eu não entendi nada. Eu falei, essa doida aí tá perturbada com o ovo, e de repente ela é o ovo, e o ovo é a nação chinesa, e é exatamente isso, né? Você tem esse Ela é o poema aí? ovo. Eu mando no grupo. Tá Ela bom. faz várias reflexões sobre o ovo, sobre quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. De repente, ela é o ovo, e o ovo é a nação chinesa, e o ovo é o todo, ela é o ovo, de repente, ela também é a galinha. Falei, que doida, o que que ela tá falando? E esses dias eu fui reler, eu falei, gente, é isso. Eu até falei pra Camilinha. Falei, Camilinha, Clarice Lispector, ela tava tendo um vislumbre, ela era o ovo. Falei, caramba, eu entendi, que doida. Também, Eu né? também sou doida. Que bom, que gostoso. Para quem gosta de poesia místicas que eu falo de seres transcendentes, né? Tem um poeta do Oriente que chama Rumi. Acha ela estante visual, virtual, deve conseguir PDF também grátis, né? Porque esses livros já têm centenas de anos. Só procurar Rumi. Poemas místicos. Só colocar poemas místicos Rumi. Ele é um sufi, né? Sufi, vocês devem saber, alguns sim, outros não. São os derviches, né? Que são aqueles rodantes, que é chamado, aqueles que ficam rodopiando em torno do próprio eixo, né? Que também é uma forma, é uma prática muito elevada e muito poderosa também, né? Que é lá do Oriente Médio. Chama sufismo, né? Seguindo. A pessoa pode ter que chorar por um mero vislumbre da alma, mas uma vez obtido, certamente vai chorar de novo por seu retorno, pois ela agora sabe, por convicção inabalável, por demonstração vívida, que a realização duradoura da alma é a razão pela qual ela está aqui na Terra, né? Sim, toda vez que você tiver um, você vai querer, né? Sempre vamos querer, sempre são bem-vindos os vislumbres, né? Mas sem ansiedade, e é só ir praticando, preparando, estudando, eles vêm espontaneamente. Uma hora ou outra sempre vem. Quem está caminhando, sempre vem. E com o tempo eles começam a ficar mais frequentes e mais duradouros, né? Duradouros que eu falo um tempo maior, né? Em vez de durar alguns segundos, já dura alguns minutos, né? Ou vários minutos, depende. Depende quando e como acontece, né? É sempre possível para uma pessoa obter iluminação a qualquer hora e em qualquer lugar, embora não seja provável, pois ela tem dentro de si própria luz como uma realidade sempre presente. Mas o que acontece provavelmente é que, em algum momento no decorrer da sua vida, um vislumbre pode ocorrer. E o próprio vislumbre nada mais é que uma confirmação daquela eterna presença, uma testemunha lhe dizendo que isso é verdadeiro e real. Simples assim, né? É possível, então, eu vou repetir a primeira frase, né? É sempre possível para uma pessoa obter a iluminação em qualquer hora, em qualquer lugar. Isso é fato. Isso é totalmente verdadeiro, né? É possível, sim, mas pouco provável, né? Mas é totalmente possível, né? Pouco provável para a maioria. E agora me fez lembrar aqui, né, que o Paul Bruto, né, tem que ver, para quem acompanhou, a gente já falamos bastante, né, Paul Bruto, ele começou a busca dele desde jovem, acho que uns 20 e pouco, que ele retoma a consciência, né? Acho que vocês também já sabem dessa história, né? O Paul Bruto, quando tinha 20 e poucos anos, a vida era toda, ele começou a achar a vida toda sem sentido, né? Falou, pô, não faz sentido essa uma existência, né? Queria entender por que que estou existindo, né? Uma pessoa de alto nível, embora não tenha uma compreensão total, mas
começa a questionar. Aí ele pensou em suicídio, né? Você vê, o PIB, né? Mas como ele tinha uma mente muito racional, ele foi na biblioteca pesquisar os livros. Naquela época não tinha internet, né, gente? Não tinha Google, não tinha IA. Você tinha que ir numa biblioteca. Eu frequentei muito também. É, pesquisar o melhor jeito de se matar, né? Porque às vezes você vai fazer um método e não é eficiente, né? E aí é ruim. Eu tô falando de forma assim, mas a coisa é séria, né? É para aliviar um pouquinho a tensão aí. É, e lá, ele estando lá procurando, pesquisando, né? Caiu um livro, apareceu um livro sobre as coisas transcendentais. Eu não sei que livro que foi, mas a história é essa. Mas se pesquisar, eu sei, conheço pessoas que sabem que sabem, né? E aí ele, opa, né? E aí significa que tem alguma outra coisa, e aí ele começou a se aprofundar na busca naquela época era chamado de ocultismo, né? E aí ele foi, e aí rapidão ele começou a ter vislumbre, começou a ter experiência mística, e aí começou todo o processo. Aí encontrou alguém lá que era do pessoal, acho que da teosofia, aqueles da teosofia, aí começou a explicar para ele, ensinar práticas, aí ele parou de ter tudo. Aí ele parou de ter as experiências, ele ficou um ano e pouco, ele falou, pô, mas eu tinha tanta experiência, comecei com esse pessoal, acabou tudo. Aí ele volta tudo de novo, ele abandona todo esse pessoal e volta novamente para as práticas dele, né? Até ter esse encontro novamente com o eu dele. E aí, 6 meses de prática, ó, ele já tinha muita prática. Aí ele volta e retorna, e aí tem todas as práticas dele. Lógico que ele não pensou mais em suicídio, né? Mas agora vamos dar um salto na história. Aí ele vai para a Índia, vai, escreve o livro, encontra a Ramana, depois vai para. Acho que primeiro ele vai para o Egito, se eu não me engano, né? Depois vai para a Índia, escreve a Índia Secreta, escreve Egito Secreto, aí escreve o Caminho Secreto, escreve. Aí vai escrever, tem vários livros, muitos e muitos livros, todos buenos de ler, né? Alguns gostosos. A Índia Secreta é gostoso de ler, o Egito Secreto também é gostoso de ler. Gostoso, eu falo, é uma literatura palatável, né? Bem, e com bastante coisas profundas também. Ele é um bom escritor também, tem que lembrar que ele era jornalista, né? Então ele sabe escrever. É, depois foi para o Vietcong, encontrou um outro mestre lá, ele conversou com muitos mestres sufis, conversou com muitos mestres zen, né? E toda uma caminhada, lógico, né? Nesse caminhar ele já, né, tinha experiências místicas, e tinha também vislumbre, muitos insights, Mas por que que eu estou falando tudo isso? Porque a iluminação última, né, que a gente pode chamar, última, ou seja, aquela que veio e permaneceu, não foi mais embora, né? Então essa é o Sahaja ou a iluminação permanente, né? E é essa que é a que tem validade total, né? As outras são importantes, mas é parte do caminho, né? Enquanto você não alcança a iluminação permanente ou despertar permanente, você tem que continuar praticando e buscando, e mantendo-se firme, né, nas práticas, né, na busca. Mas foi então, tudo isso, essa iluminação derradeira, o final, aconteceu num quarto de hotel em Chicago. Não foi num templo, não foi em Vietcong, não foi na Inglaterra onde ele nasceu, não foi na Índia, não foi no Egito, não foi no Oriente Médio. Foi num quarto de hotel em Chicago. Está lá, vou dormir, eu vou fazer qualquer coisa. Aí a iluminação veio e se manteve. Transcendeu e continuou transcendido. Então, essas coisas, esses acontecimentos, essas coisas, vamos mudar o nome, né? Esses acontecimentos transcendentais acontecem em qualquer lugar que você menos espera. Seguindo.
Esses vislumbres são apenas ocasionais. Eles nos pegam desprevenidos e partem inesperadamente. Mas a alegria que trazem consigo e o insight que concedem fazem-nos ansiar pela permanente e ininterrupta obtenção do estado de que eles nos falam. Isso é verdadeiramente verdadeiro, né? E eles nos pegam desprevenido mesmo, né? Na hora que você menos espera, né? E o insight, né? A palavra insight, pelo que a gente entende dentro da obra do Pibi, insight é palavra americana, né? É do inglês. Mas significa é quando você tem uma compreensão daquilo que ou que você estava estudando, ou daquilo que você estava buscando, né? Todo aquele conhecimento que você estava, ou todos aqueles pensamentos, é como se tivesse uma síntese. É isso, né? Ou aquela eureka, né? Eureka, descobri, né? É isso, é isso. E nos estudos nossos aqui também, nos estudos que vocês fazem em casa ou em outros lugares, é a mesma coisa, né? A gente vai ouvindo a mesma, né? Na maioria das vezes é as mesmas coisas, né? De formas diferentes, de outra forma de falar, ou contando história, ou fazendo analogia. E a hora que você menos espera, você está lá em casa, ou está no carro, ou está não sei o quê, sabe? Alguma coisa, aí tem aquela compreensão, aquela síntese, né, que faz que você tenha um entendimento e tenha aquele conhecimento de forma organizada em você. Eureka, né? É isso. É isso que a gente entende como um insight. Breve demais, a pessoa descobrirá que o renascimento não era um evento espiritual durável, mas temporário. Esse renascimento ofereceu uma imagem de algo pelo qual daqui em diante ela deve começar a trabalhar diligentemente. Foi apenas um vislumbre, mas lhe deu testemunho, evidência e confirmação. É sempre assim, o vislumbre é o próprio nome disso, vislumbre, né? É como um raio, vem, vai, mas deixa a marca profunda dentro do nosso ser, né? E a partir dali, né? Se aquele foi o primeiro, aí a pessoa geralmente inicia a busca, né? Conscientemente, porque ela busca, todos estão na busca, né? Quer queira ou quer não queira, né? Porque está lá a humanidade, essa humanidade caminha para uma realização dela como toda, né? Como um todo, né? Ô pai, Eu, só para ter uma dúvida, que você falou agora um pouquinho da história do Pibi, quando ele teve vislumbres, daí ele começou a estudar e depois não teve mais e voltou a estudar para ter o vislumbre, né? Daí esse texto, assim, aí essa frase também aqui me pegou um pouco. Por exemplo, se eu não tiver vislumbre, como posso falar, eu estou no caminho errado, eu tenho que seguir uma outra linha para poder ter o vislumbre. Como que a gente sente que está nesse caminho? então, não, primeiro, entender a história do Pibi, né? É. Lembra que eu falei que ele foi pesquisar qual que era a melhor forma de, pra- de uma prática suicida, achou os livros, né? Aí ele começou a estudar nos livros e a partir dali ele despertou nele. Você tem que ver que ele já era um ser, né? De alta capacidade. Que a alma estava encarnada no corpo jovem de 20 e poucos aninhos, então ainda não tinha tido despertar, né? Então o próprio sentimento de tirar a vida deu aquele impulso, esse impulso levou ele ali e tchup, né? Aí começou a despertar. Então, ali a hora que ele começou a ler, sabendo que tudo isso, tudo aquilo veio à tona novamente, né? Todo o conhecimento dele de vidas anteriores, né? Tem que lembrar que numa vida dele ele foi Molina, né? Um padre
da Idade Média, que a igreja também encarcerou até a morte lá, porque ele já tinha essas ideias sobre o superior, né? Então foi isso. E aí ele começou a ter, mas ele estava buscando, ele tinha jovem, né? A busca é para todos, não importa, você encarnou, a regra serve para todo mundo, né? A não ser que você esteja um despertar total já naquele momento, como teve Ramana, né? Mas esses são raros, né? Lembra, até Buda teve que praticar alguns anos para poder alcançar a iluminação, né? E já era um ser de alto nível, né? O Pipi também já era um ser de alto nível, já vinha de encarnações de alta compreensão, de alta reflexão, né? Então a partir dali ele teve esse despertar, então né? Aí ele começou a ter vislumbre, começou a ter experiências místicas, né? Assim, não que fosse uma atrás da outra, mas com uma certa frequência. E aí ele começou a aprofundar o conhecimento, mas lembra que ela era jovem. Aí, pelo que eu lembro da história, é isso, ele encontra o pessoal da teosofia e esses mestres, eles têm uma outra prática, né? Tudo isso para eles tá bonito, mas precisa de organização, e aí isso bloqueou, entendeu? Foi isso que aconteceu. Bloqueou o trabalho dele. Mas o vislumbre, respondendo a sua pergunta, se precisa mudar de prática ou coisa, não. Porque o vislumbre independe se você é cristão, né, é cristão evangélico, é cristão católico, se você é muçulmano, se você é índio, não, índio não pode mais, né? É indígena, né? Originário, não importa a raça, se você é do candomblé, se você é da Umbanda, vislumbre é vislumbre. Não, é o espírito, próprio eu que te permite isso, né? Não é o ego que vai buscar, que vai fazer, entendeu? Óbvio que quando você se prepara, ou seja, você está nessa busca, né? Estou estudando para praticando, para entender, compreender esse mundo transcendental, né? No início você parte do princípio da crença, né? De acreditar que existe o eu superior. Então, aí você acredita, né? Você ainda não sabe porque você não teve a experiência. Uma hora essa experiência acontece. Aí você não acredita mais no eu superior, você sabe, né? Você sabe, você não acredita mais na consciência cósmica ou em Deus. Você acredita, não. Você sabe, né? Você sente, né? Essa é a grande diferença. Não sei se eu respondi a pergunta. Não, respondeu sim. Entendi nessa parte de compreender, entender. Muitas vezes ele está acontecendo, mas a gente não está conseguindo compreender ele, né? Muitas vezes a gente traduz com outras palavras, e é o vislumbre, né? Isso, igual eu contei no início da menina, que ela ficou, né? Ela ficou apavorada. Eu sou o limão, eu sou o limoeiro, eu sou a barraca do limão, entendeu? É um vislumbre, isso é autêntico, né? Que ela está em comunhão com o próprio ser. É tudo unificado, tudo. Então, mas se você não tem uma cartografia, você não tem conhecimento, essa experiência pode ser assustadora, né? E isso é um vislumbre, é genuíno. Mas você Tem, precisa saber que é um vislumbre. entendi, gratidão, isso mesmo. Compreendi. Se você não souber que é um vislumbre, tudo bem também, mas você teve o vislumbre. Porque o vislumbre não vai chegar lá um homem de branco, barbudo, com cajado na mão, dizendo: Eu sou Deus, eu sou seu eu superior. Não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Porque tudo isso são projeções da nossa mente, né? Ou projeções ou criações de algumas religiões dogmáticas que existem por aí, né? Então, isso não vai acontecer. Temos 6 minutos aí, se alguém tiver perguntas ou comentários, estamos aí para responder. Pai, Diga. é,
nessa questão relacionada tanto a vislumbres, né, para a gente que está caminhando, eu acredito também que seria até bom reforçar em relação às sadanas, né, que nem falou do PIB agora. Ele teve os vislumbres por ele mesmo durante um período, depois ele foi seguir os teosofistas, né? E aí isso não foi o correto para ele, pode dizer assim, que bloqueou. Depois ele volta para as práticas dele e isso que servia para ele, né? E também seria para nós também algo parecido, não usar a mesma técnica de outras pessoas que deu certo, mas encontrar que a gente consegue assimilar melhor, consegue aquietar a mente melhor e consegue ter um desenvolvimento melhor, né? A gente tem que utilizar as práticas para ver qual melhor se adequa. Seria isso? Sim, positivo, positivo. O que é melhor para um não quer dizer que é melhor para o outro, não. Porque cada um tem. Primeiro, os temperamentos são diferentes, estágios, né, como alma, pode haver diferenças grandes também, né? Tem almas muito mais antigas dentro do planeta, almas mais novas, tudo isso traz uma configuração que vai trazer possibilidade de uma prática para alguns e outra práticas para outros, né? Ou mesmo, às vezes, uma prática que a pessoa já praticou muito tempo em outras vidas, então ela chega nessa vida que, quando ela pega aquela prática, ela tem uma facilidade grande. E isso pode ser útil, porque é um caminho de menos resistência. Não quer dizer que aquela prática vá ser útil para toda a existência, né? Pegando o mesmo exemplo do PIB, né? Ele teve vislumbre, ele parou, né? Porque daí ele viu que aquelas outras práticas para ele, em vez de ajudar, bloqueava. Ele voltou, de 6 meses depois que ele parou, ele voltou a ter todas, ele voltou a ter vislumbre, voltou a ter comunhão. Mas só isso não basta, entendeu? Porque daí ele passa a entender que isso não basta. Isso uma hora tem que ser permanente. Então ele vai para a Índia, vai para o Egito, entendeu? As coisas não é simplista, não é só porque eu tenho vislumbre, tenho experiência mística. Tudo bem, isso é importante, nossa, isso é maravilhoso, isso é importantíssimo, isso vale ouro, vale um caminhão de ouro, tranquilo. Mas isso precisa ser permanente, porque só a permanência é que vai te trazer a realização, né? Vai te trazer a plenitude. Enquanto vai e volta, é importante. E quanto mais se tem, e mais frequência, e mais duradouro, melhor ainda. Significa que você está bem apto, né? Para que uma hora aconteça a permanência. É isso. No começo é isso. No começo a gente busca ter alguns vislumbres, algumas experiências místicas. É isso. Né? Durante anos, algumas, está muito bom, isso é muito importante. Depois, né? Depois que entende, compreende os vislumbres, compreende as experiências místicas, aí a busca é que isso seja permanente, né? Não seja mais ocasional, né? Que tenha uma permanência, ou que pelo menos você possa, né, a sua própria vontade, parar e mudar de nível também, né? E daí já é um estágio também. Você não está em permanência total, mas pela sua própria vontade você pode mudar de nível a hora que quiser e o tempo que quiser. Aí já é um estágio bem super avançado, né? E tudo isso é possível, sim. Mas temos que nos adequar à melhor prática para nosso próprio ser no presente momento que estamos, né? Por isso que não ficamos dando receitinha de bolo aqui, né? Porque a receitinha de bolo, né, é útil para quem não tem receita nenhuma. Não tenho nada, preciso de alguma coisa. Então tá aí a receitinha. Mas, né, depois de um tempo, né, começa a ver o que é melhor para você. Se é melhor praticar com respiração, se é melhor praticar com postura física,
se é melhor praticar com mantra, se é melhor praticar através de oração espontânea, ou até de, sei, de você mesmo criar uma oração e ficar repetindo, né? Aí cada um tem que ir se achando, né? Tem que ir se encontrando, tem que ir se percebendo durante o dia. O que que é melhor eu ficar fazendo durante todo o dia como prática, né? Melhor eu ficar repetindo um mantra, uma frase, né? Eu sou luz, eu sou consciência, eu sou eu superior, né? Eu estou desperto. Aí cada um tem que ir praticando. A própria prática vai te levando à melhoria das práticas e a mudar de patamar, assim, no próprio processo, né? Agora, se você não pratica nada, não tem prática nenhuma, né? Então, tudo que falar não serve, só serve para saber, né? E tudo aquilo que sabe e não pratica, não tem serventia, né? Encerramos por hoje. Agradeço a presença e a paciência. Até sábado para quem vem sábado ou até quinta para quem vai estar aqui na outra quinta. Uma boa noite para todos aí. Alegrias e axé. Vamos lá tocar o sininho. Quem sentir confortável, 30 segundos aí de olhos fechados, para a gente fazer o fechamento. Grande Espírito, Grande Mãe, maestros, maestrinas da sabedoria de todas as eras, de todas as raças, nos ajude a ter vislumbres, a ter insights, abençoe o grupo e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é, Rauch, Rauch, axé, alegrias.